Olá, estamos começando mais um programa Livres Ideias, iniciando uma nova temporada com apoio da pousada Relíquias do Tempo, aqui no Centro Histórico de Diamantina, na rua Macau de Baixo, número 104. Se você ainda não conhece a pousada Relíquias do Tempo, é um ótimo hotel para você vir aqui se hospedar e também para conhecer as obras de arte, as peças históricas que a pousada guarda aqui. Um grande museu também. O programa Livres Ideias é uma iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos e toda semana é transmitido pela TV Vale. Hoje a gente vai discutir a PEC 55, a antiga PEC 241 na Câmara, hoje em tramitação no Senado, PEC 55, as greves, especialmente as greves das universidades e as ocupações nas escolas de todo o país. Eu trouxe aqui para conversar com a gente o professor de Geografia Política na UFVJM, Matheus Servilha, a professora de Geografia Agrícola, também na UFVJM, Aline Susbach, né? E a representante conselheira da União da Juventude Socialista em Diamantina e membro de diversos grupos e movimentos sociais, especialmente com a juventude aqui da cidade, a Ellen Perrella. Muito obrigado pela participação de todos vocês e vamos começar o nosso programa. Bom, no programa de hoje a gente discute a PEC 241, agora 55, né? Discute também as ocupações, as escolas e também as greves acontecendo nesse momento em várias universidades do país. Tá? Eu trouxe para conversar com a gente o professor da UFVJM, professor de Geografia Política, né? Matheus Servilha. Trouxe também a professora Aline Susbach, que também é professora de Geografia Agrícola, Geografia Agrária na UFVJM. E trouxe para conversar com a gente também a Ellen Perrella, que é conselheira da União da Juventude Socialista aqui em Diamantina e participa também de diversos movimentos sociais aqui da cidade. Tá? Bom, para começar essa conversa que já nasce extremamente polêmica, né? O que é a PEC, que era 241 na Câmara dos Deputados e agora é a PEC 55 no Senado, professor? Então, a PEC é um projeto de emenda parlamentar, né? Primeiro, emenda constitucional, perdão, primeiro isso é importante dizer. Então a gente tem alguns mecanismos dentro do sistema político brasileiro que permitem que a gente modifique textos constitucionais, né? Textos da Carta Magna, que foi criada em 88, que é o nosso texto. Ou seja, é uma mudança muito mais profunda do que um projeto de lei, né? Ela é contrária, vamos dizer assim, ela é contraditória com a Constituição de 88. Então, as propostas de emenda constitucional, elas têm que ter mais do que maioria simples, né, que se chama. Não significa 50% mais um, significa 2/3 do Congresso e do Senado. E essa PEC específica, que já ganhou vários nomes, né? Nas universidades a gente tem chamado ela de PEC do fim do mundo, né? Talvez muitos tenham ouvido falar assim. É uma PEC que, com algumas especificidades que a gente pode debater depois, mas a grosso modo é uma proposta de emenda constitucional que propõe a estagnação, vamos dizer assim, né, dos gastos do Brasil em saúde, educação e serviços sociais por 20 anos. Né? Seria durante 20 anos o valor que a gente gasta hoje, vamos dizer assim, a gente pode depois discutir isso melhor, ficariam congelados e reajustados pelo índice clássico da inflação, o IPCA. De alguma forma, o mais importante talvez que a gente vai desenvolver aqui como debate, né? Essa PEC é apresentada para a sociedade brasileira como uma necessidade em razão, por um lado, de um Estado brasileiro que estaria falido, quebrado, com contas a acertar, vamos dizer assim, e por outro lado com um discurso de que a gente gasta muito em saúde, educação e serviços sociais. Esse seria um dos problemas do Brasil atual, esse seria um mau legado do governo anterior, que a gente discorda, independente de pessoas que são mais próximas ou menos próximas do governo anterior. Dentro da universidade há uma compreensão de que os gastos sociais são um legado positivo, né, dos últimos anos no Brasil. E aí a gente pode debater isso melhor, porque eu acho que o mais importante para debater aqui com a população da cidade de Diamantina é
por que esse governo, né, optou na busca por sanar as dívidas públicas brasileiras, por que ele opta por cortes e congelamentos na educação e na saúde. Essa é uma pergunta que a gente se faz, então a gente tem que tentar entender isso melhor. E por que outras áreas do Brasil que demandariam alta reflexão coletiva, né, debates coletivos do porquê que essas áreas não são mexidas, né, por que a gente não consegue mexer na dívida pública brasileira, né, não consegue mexer no salário do judiciário, nos gastos do judiciário, nos gastos dos legislativos e executivos. Isso não é mexido, vamos dizer assim. Então, é uma escolha do governo atual, né, de congelar por 20 anos os gastos em saúde, educação e serviços. Outros serviços sociais. É os gastos primários, né? Depois a gente pode desenvolver isso. Isso. Agora, o discurso parece que ele ganhou força com o senso comum de que o Estado brasileiro é grande demais, dispendioso demais e precisa haver uma economia nos gastos públicos, como você mesmo falou. Isso procede, professor? O Estado brasileiro ele é inchado, como dizem? Não. Posso passar a bola, né? Mas eu quero falar disso depois também. Pode ser. Olá a todos também, né? Então, tem um documento do Diese, né, que aponta um pouco essa discussão. A discussão é justamente essa. Na verdade, o que a gente passou? A gente passou por um crescimento da economia do país nos últimos 14, 15 anos, e a gente teve não é nem um déficit dessa economia nos últimos 3 anos, né? Então, esse déficit começou com 30 bilhões, né, e foi se acumulando um pouquinho. Então, toda a justificativa agora, inclusive quando a gente acompanha o debate que os deputados fizeram na Câmara, nossa, a gente tem um déficit acumulado de 15 anos, de 14 anos de investimentos na área da educação que repercutiram num déficit hoje, né? Enfim, você não tem dinheiro, você está usando o dinheiro do cheque especial. Mas isso não é verdadeiro, né? Os estudos mostram, né, estudos econômicos mostram que, na verdade, são os últimos 3 anos, em função de uma crise econômica internacional, em função de, a nossa base da economia hoje, que, influencia muito no superávit, tem a ver, inclusive, com a nossa economia do agronegócio, né? Da venda da soja e tal. Então, oscilações de preço internacional, nossa capacidade produtiva também influenciam nisso, né? Então, esse déficit primário, ele aconteceu sobretudo nesses últimos 3 anos, e assim, no último ano agora, se eu não me engano, a gente chegou na cifra de 180 bilhões, né? 180 bilhões não é um investimento que o Estado fez, por exemplo, em 2, 3 anos, só na educação e na saúde, por exemplo, a gente já teria como cobrir esse déficit, o que foi investido em anos anteriores, numa situação normal. Então, uma das discussões que se coloca também, inclusive tem alguns senadores hoje que vão levar essa discussão para o Senado, nós precisamos sim de um ajuste fiscal, mas esse ajuste fiscal não se justifica por 10 anos ou por 20 anos, né, que nem essa proposta de emenda à Constituição, para congelar 20 anos, sendo que os 10 primeiros, ou seja, daqui a 10 anos a gente poderia reavaliar. A gente poderia fazer uma proposta de ajuste fiscal de menos tempo, de repente 4, 5 anos, no máximo, talvez 3, porque isso depende muito. Hoje a gente não é um país isolado no mundo. Nós somos um país que tem uma lógica internacional, né, que repercute nas negociações e repercute na balança comercial também, né? Então, não seria necessário, a começar, que fosse 20 anos. Depois, caberia discutir o que a gente vai ajustar, né? Porque tem outras discussões que não entram, como, por exemplo, a questão dos impostos, né? Que é recorrente na conversa. Hoje, quem mais paga imposto no Brasil é a classe trabalhadora, né? Quem ganha até 4, 5 salários mínimos. As classes médias e altas pagam menos impostos. A gente não tem taxação de grandes fortunas, a gente não tem taxação de remessas que são enviadas ao exterior. Então, a gente teria outros locais que daria para a gente fazer esse ajuste, que o Estado poderia ser mais eficiente na questão tributária, por exemplo, né? E aí você teria rapidamente como sanar isso, né? Talvez vocês concordem comigo, a área que mais come do orçamento da União é o pagamento de juros e amortizações da dívida. Sim. Mas nenhum governo quis pegar, até agora, essa bomba aí para, por exemplo, fazer uma auditoria nessa dívida, que é extremamente misteriosa, em certo sentido, mas os juros não são, né? Os juros são altíssimos e elevadíssimos. Então, poder talvez auditar a dívida e cortar o Bolsa Banqueiro ninguém quer, mas cortar a educação, cortar a saúde, parece a alternativa mais viável, né? Então, eu acho para muitos, esse é o tema central, né? Você tem no Brasil uma dívida pública, talvez o telespectador pudesse entender, é difícil, é muito difícil
a gente conseguir, a partir da nossa economia doméstica, a economia do cotidiano, a gente entender uma economia política nacional. Né? A imprensa mais tradicional adora fazer as comparações mais imediatas, sem mediações de qualidade. Né? É igualzinho na sua casa, se você ganha menos do que você gasta, tem que cortar assim. É altamente diferente a economia política igualzinho nacional. na sua casa, se você contraiu dívida com a agiota. Isso que eu queria trazer. Talvez a população brasileira não tenha noção de que, por exemplo, a grande campanha histórica que a gente tem da auditoria da dívida pública, né, não é uma campanha pelo calote, pelo não pagamento da dívida pública. Ela é uma campanha para que a gente faça uma auditoria para saber o que de fato é de legítimo e verdadeiro, né, e legal, porque tem dívidas que foram contraídas ilegalmente. Né? Então a gente paga metade praticamente do orçamento do PIB brasileiro nos juros de uma dívida que a gente desconhece, que nos poucos momentos no Brasil que a gente tentou mexer nisso, é uma caixa preta que envolve grandes problemas. Né? Tem países que fizeram auditoria da dívida e descobriram que 70% dessa dívida era ilegal, ela era inexistente, eram contratos que não existiam. Então a gente tem uma pequena, muito pequena mesmo, né, parcela da população brasileira que recebe os títulos desses juros de dívida todo ano, que são 45% do PIB, né, que seja a metade do que a gente teria para gastar, né, com tudo isso que a gente teria que construir para construir uma nação, um país com qualidade de vida, lazer, saúde, esporte, cultura, infraestrutura, trânsito, assim, relações internacionais. Então, só vou fazer um gancho, né, para passar a bola. A Aline falou da nossa relação na conjuntura internacional. Né? Uma coisa que é importante, assim, a comunidade mantinense saber é que o discurso de que o Brasil precisa congelar na saúde e na educação, porque a gente estaria endividado, é um discurso que não tem fundamento técnico. Porque o Brasil, em proporção de dívida PIB, está na posição 53 no mundo. Então, você vai ter países como Japão, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos. A própria União Europeia, como região, tem uma dívida pública em relação ao seu PIB maior do que a brasileira. Então é como se dissesse assim, o Japão deve, em proporção ao PIB, 4 vezes mais que o Brasil. E eles não têm propostas de congelamento em saúde e educação. Pelo contrário, né? Os países como o Japão, que ao sair da Segunda Guerra Mundial, escolheram investir maciçamente em educação, saúde e ciência e tecnologia, encontraram caminhos. O que a gente vai ter para essa PEC vai ser daqui a 20 anos no Brasil absolutamente pior do que hoje. Um absurdo lógico também você falar que vai provavelmente, né, congelar investimentos em saúde, aliás, especialmente em educação, e a economia vai crescer. É meio... é uma piração. Não, eu vou congelar a educação como está hoje, basicamente nos critérios que estão hoje e que estão muito longe de serem os ideais. E daqui a 20 anos nós vamos estar melhor do que estamos hoje. É estranho. Sendo que no Brasil o Estado é o principal investidor, né, que a gente vai ter. Verdade. Pessoal, antes da gente continuar esse debate, eu vou pedir uma pausa para vocês, para a gente ir para o intervalo e voltar daqui a pouco. Até lá!